Tem relacionamento que acaba no silêncio, outros na explosão. E tem aqueles que, na verdade, já acabaram, mas a gente insiste em mantê-los vivos à força, esperando que o outro mude e que o outro finalmente faça o que a gente queria desde o começo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Frente com Outra Gabi. E hoje a gente vai falar de fim de relacionamento, ou sobre ficar. Como entender se é a hora de ir, ou se ainda existe algo para reconstruir. E talvez descobrir que o maior desafio não é dizer acabou, mas aceitar quando a resposta não é aquela que a gente queria ouvir. Pessoal, como vocês já perceberam, hoje o tema é relacionamento. E sendo assim, o babado é complexo. E claro, o nosso convidado preferido para temas complexos não podia ficar de fora. Se você ainda não conhece o Paulo Crespolini, não deixa de escutar o episódio que ele fez aqui sobre culpa materna, que foi uma mistura de bálsamo com pedrada. Mas para a alegria de todos que amam ele assim como eu, ele está de volta. O Paulo, além de um excelente psicólogo, também tem licenciatura em filosofia e especialização em direitos humanos. Mas como ele mesmo diz, a sua paixão é cuidar de gente e escrever sobre vida de gente. O Paulo, como vocês já sabem, ocupa um lugar especial na minha vida e no meu coração. E eu sempre vou ser grata a ele por todas as trocas que a gente teve por desatar tantos nós na minha cabeça. E como eu não podia guardar essa joia num potinho só pra mim, eu trouxe ele aqui de novo pra vocês. E vamos falar desse babado aí que é o relacionamento a dois. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao De Frente com Outra Gabi, Paulo Crespolini. Obrigado. Tô ficando com fama aí de tema só leve, né? É isso, a gente vai falar só de coisa light. Mas isso é só pra quem pode, Paulo. Ninguém quer olhar pro pepino. Você olha, esmaga e dá soco no pepino. Bora lá? Bora. Então tá bom. Paulo, vamos começar com uma simples, leve, de boa. Por que é tão difícil aceitar que um relacionamento acabou, mesmo quando a gente já não tá mais feliz dentro dele? A idealização. Né? A gente vem de um pensamento de se orbitar ali no entorno da relação. E colocar a relação como a maior conquista de uma vida. Qual o maior empreendimento da vida? A minha relação. E na hora que a jeripoca pia, entendeu? Entendi. E aí? Né? A rachadura, o alicerce disso. E aí eu depositei tanto investimento, e aí a gente não está falando de investimento financeiro. Tanto investimento emocional, tanto sonho, né? tanta ideia, tanta projeção. Então, acredito que reconhecer o fim, quando a gente coloca o relacionamento nesse lugar, tão apoteótico, tão forte, e aí tem uma resistência, né? Pra reconhecer isso. É tudo que você vai jogar fora, né? Tudo que você põe a perder. Sim. E existe um momento certo para terminar? O que eu quero dizer? Existem sinais claros que vão te apontando para essa direção, onde você fala, não, aqui realmente acabou. Ou ainda sempre tem espaço para recomeçar se a gente quiser? A gente precisa partir primeiro da ideia de amor, aqui. Né? A Bell Hooks vai colocar que amor não é sentimento. Amor é ação, é a decisão de fazer esse bololô aqui dar certo. Então, chega um momento em que a pessoa se dá conta. Primeiro, a gente não é só o alecrim dourado, né? A gente, às vezes, é a flor que não se cheira, entendeu? Então, da mesma forma como a gente ama para fazer isso aqui dar certo, a gente odeia para fazer isso aqui dar errado. Então, chega um dado momento em que algumas coisas começam a acontecer. Aquilo ali já não faz mais sentido. Né? Eu estou fazendo todo o possível para dar errado, por causa da mágoa, da raiva, da frustração. Né? Também porque eu reconheço que eu já cumpri com o meu lugar, com o meu papel na vida daquela pessoa.
aquela pessoa já cumpriu com o lugar dela na minha vida. E aí já não é por causa de um bololô que a gente está fazendo da errada, que não tem mais razão de ser. A gente não se encontra mais. Eu tô numa outra estrada. Essa pessoa, entende? Então, eu acredito que há sinais que estão ali dizendo, né, que alguma coisa precisa ser resolvida, que precisa escutar essa relação. Precisa parar na presença dela e ver o que a relação está pedindo. Se a relação está pedindo por um recomeço, se a relação está pedindo por um fim. E muitas vezes essa relação, até no processo analítico, ela chega já pedindo por um recomeço. Ela chega pedindo por um fim. E isso fica visível para os três. O analista, né, e o casal que está ali. Entendeu? Sim. Como que você acha? Porque o relacionamento ele vai mudando, né? Porque nós não somos os mesmos desde o início de um relacionamento e a gente vai evoluindo, o relacionamento vai mudando e evoluindo junto. Ou não? Sim. Ah, sim. E como que a gente faz para diferenciar o que é uma fase? Porque às vezes dentro dessa evolução de cada um tem encontros e desencontros, né? A gente vira pessoas diferentes e talvez essas duas pessoas precisam aprender a se reconectar de novo e de novo. Então, como saber se é uma fase, um ciclo ou se é um encerramento mesmo? Essa pergunta é capciosa, né? Uhum. Porque normalmente a gente confunde. Por exemplo, a gente não tem uma facilidade de olhar para um momento como momento. Então está acontecendo uma situação ali, a gente para na presença daquilo e começa a pensar assim, gente, o que está acontecendo com a minha vida? O que eu fiz para merecer isso? A ideia da purgação equivocada, né? Adoecida. Então a gente começa a olhar um momento como se a nossa vida fosse aquilo ali o tempo todo. Uma memória muito encurtada do passado, né? E uma memória muito ansiosa, e uma sensação muito ansiosa em relação ao futuro, que vai ser assim agora. Então, a primeira coisa, né? Quando a gente está falando de que é um momento, a gente bate o olho naquela situação e a gente percebe um conjunto de posturas que a gente vai adotando para poder resolver aquele problema. E aí a gente entende que isso é o momento. Agora, quando é o final de um ciclo, tem muito a ver com desencontro, tem muito a ver com, de novo, a gente tá passando por isso, a gente não se entende, a gente não se... o famoso... A gente está com problema de comunicação, né? Isso aqui é muito raso. Problema de comunicação é algo muito genérico para um bololô ali que está acontecendo lá nas funduras daquela relação, entendeu? Então, para distinguir, é isso. Esse fato está aqui, a gente conversa com essa situação e verifica o que a situação está pedindo. E aí tem um conjunto de ferramentas de disponibilidade, de interesse para poder resolver esse momento. Isso é uma coisa. Agora, se a gente está reproduzindo isso aqui, como se fosse uma atualização da mesma cena, uma atualização do mesmo problema, onde só mudam os personagens, mas o enredo é o mesmo. Então, isso talvez esteja falando sobre o final de um ciclo. Uhum. Bem leve, assim, né? Um papinho tranquilo. Você também atua fazendo essa análise do casal. Sim. Não sei se você percebe, você vai me confirmar isso, mas por que a gente tem a vontade de que o outro mude, mesmo sabendo que as pessoas não mudam e não vão mudar? Por que a gente tem essa expectativa que o outro mude? É sempre isso que você escuta? Você gostaria... Quando as pessoas chegam para se consultar em casal com você, é sempre, olha, esse outro aqui precisa mudar esse negocinho aqui. E aí resolve para mim como é que ele muda esse negocinho aqui. A gente cultiva uma ilusão de que se eu fizer isso, essa pessoa vai agir diferente, se eu tiver essa postura dentro da análise, se eu tiver um pouco mais de paciência. E às vezes, porque assim, nas pesquisas apontam que na maioria são as mulheres quem pedem pelo fim de um relacionamento. E são elas também as mais bombardeadas de dizeres para poder manter uma relação, né? Ah, faz isso que fulano vai mudar. Tenha mais um pouco de paciência.
vai para a igreja, leva isso para o seu analista, para o seu psicólogo, entendeu? Então, assim, isso às vezes vai cultivando a ideia de que se eu faço, né, eu vou poder mudar. E ninguém muda ninguém. O Paulo Freire mesmo coloca, né, parafraseando, ele vai dizer assim, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, nós os educamos. E aí a gente, parafraseando, né, ninguém muda ninguém. Ninguém muda a si mesmo, nós nos mudamos. Relacionamento é isso, né? A difícil passagem do eu ao nós. Então, é no nós que a gente muda. A análise ou uma terapia de casal é justamente para isso. Para que essas pessoas se reconheçam e verifiquem o que é necessário mudar. E lembrando, né? A gente tem uma tendência à homeostase. O que é isso, Paulo? A homeostase é continuar assim, né? Do jeito que a gente sempre foi, sou assim, não mudo, se quiser vai ter que ser desse jeito, entendeu? Então, é a necessidade que se impõe para que uma pessoa mude, entende? E aí tem alguns dizeres, né? O cair do cavalo, né? O que é tomar consciência das coisas. Se essa pessoa não se reconhece desse lugar, se ela não percebe que ela também tem responsabilidade, tudo que acontece na vida de um casal, 50% a 50%. Ah, não tenho nada. Tenho sim. Tudo, tudo. Entende? É nós, isso aqui. É uma conjugalidade. Então, entendeu? se não dá certo, é nós também, né? Que não dá certo, também, né? sim. Por causa do que você fez. Bom, tirando salva Sim. salva as traições ou os pepinos grandes. Sim. É por nossa causa, né? Você falou isso, me remeteu engraçado. Eu escutei um podcast com a Michelle Obama. Eu acho que até o podcast da Michelle Obama, eu adoro ela. E ela fala que ela fez terapia de casal com o Barack. Pensa essa terapia, né? A Michelle e o Barack Obama chegam. E ela falou que ela foi com essa visão mesmo. Ela falou, ai, que bom que a gente vai fazer terapia de casal, porque agora eu posso levar e falar, oi, terapeuta, conserta ele. Pra que esse relacionamento funcione, arruma ele. E aí que ao longo do processo ela percebeu, calma, talvez não é ele só que precisa se arrumar, talvez não é sobre isso, arrumar alguém, né? Tá quebrado, conserta aqui esse botão para ele começar a me reconhecer mais, ou conserta aqui esse botão para ele começar a valorizar tal coisa, ou mudar tal aspecto dele. Era muito sobre essa conversa, enfim, muito mais profundo do que isso, né? Mas eu falei, se até a Michelle Obama se engana, né, gente? É porque esse tema precisa ser discutido. Sim. E, Paulo, o que você vê mais? Assim, existe um traço comum de por que os relacionamentos vão para a terapia? Ou por que se procura um aconselhamento? Tem uma dinâmica comum que se faz dos casais e que, enfim, levam ao problema? Ou cada casal tem a sua dinâmica específica ou sua questão específica? Tem algum traço comum? Se a gente pega, por exemplo, a perspectiva de uma relação, né? São duas individualidades que vão formar uma conjugalidade. Então, duas vidas, dois universos. Esse negócio já começa assim, como um baita desafio. Duas histórias, duas formas de pensar, dois jeitos de agir. E essas pessoas, muito ousadas, elas decidem formar um vínculo, formar uma relação, né? Onde eu não sou um prolongamento do outro, o outro não é uma extensão de mim. Então já começa aí desse lugar, né? Agora sim, o que vai levar essas pessoas para uma análise, para uma terapia, tem muito a ver com a razão que nos uniu. Porque quando a gente pensa no relacionamento também, a gente pensa num conjunto de valores. Por isso que eu falei que cada um vem com a sua história, né? Então, por exemplo, para uma pessoa, segurança e amor é fundamental. Eu preciso me sentir seguro numa relação. E sentir que há amor também, né? Nem tudo isso aqui é amor, tá? Amor, como eu falei, é a tentativa, a decisão, né? A tentativa e a decisão de fazer dar certo, mais do que um sentimento. Então, para outro casal, o diálogo é fundamental, a honestidade, a transparência, né? E aí, o que acontece? Deu ruim aqui. Deu ruim. Deu ruim, entendeu? Adolescente fala, né? Deu ruim. Uhum. Então, deu ruim aqui.
É nesse conjunto de valores que compõe a nossa relação, a gente se desencontrou. E aí, a terapia, a análise, ela é esse lugar para cuidar da saúde dos dois participantes dessa relação. Não é para manter o vínculo, não é para diluir o vínculo, é para cuidar dos dois. E ao cuidar dos dois, a gente está cuidando do vínculo. O que vai acontecer, aí é o processo, quem vai direcionar a postura, né? Então, é assim, é algo muito único, muito daquela conjugalidade que vai fazer com que, aí sim, deu ruim e vai fazer com que essas pessoas procurem. Em alguns outros casos, é para reforçar o que já está bom, né? Então, também não é só porque deu ruim. Então, vamos seguir para a gente poder aprofundar mais as nossas questões, né? Nossa, que maduro. Tem gente que vai procurar terapia de Sim, casal para reforçar o que tá também, bom. para reforçar, para manter, né? Sim. E aí, sim, ao manter, reforça aquilo que tá bom, né? Sim. Eu achei, tô leiga, né, minha pergunta, mas eu achei que você fala, não, porque aí o casal, aí vem filhos, aí eles se esquecem e depois eles precisam se achar no ninho vazio. Achei que fosse ter toda essa poesia, mas não é sobre isso, né? É sobre a dinâmica do dia a dia e sobre o universo de cada um. Sim. Você acha que as pessoas amam versões idealizadas das outras? Conta mais sobre isso. Sim. Tem uma coleção, são 3 livros do mesmo autor, tá? É o Robert Johnson, He, She, It. No He, ele fala assim que quando a gente tá apaixonado por uma pessoa, né, a gente não tá apaixonado pela pessoa em si. A gente está apaixonado pelo ideal que a gente tem da gente que foi projetado naquela pessoa. Então, até ali, aquele momento, é uma relação eu-eu, né? Ah, mas isso é só no início de um relacionamento. Depende, pode aparecer vários momentos do vínculo que essa pessoa se apaixona. E aí, aquele outro ali é perfeito, agora vai, e assim por diante. Então, sim, a gente se encanta muito, né? E também esse é o motivo de muita crise nas relações, quando o outro não atende à imagem que eu tenho sobre ele. É como se ele também fosse obrigado a ser o que eu quero que ele seja, né? Não amas no outro aquilo que ele é, mas aquilo que queres que ele seja. Agostinho de Hipona vai dizer. Então, eu não amo o que o outro é, muitas vezes. Mas eu amo aquilo que eu quero que ele seja. E a briga é exatamente isso. Você não tem o direito de ser quem você é. Você tem a obrigação de ser quem eu quero que você seja. Isso aí já é autoritarismo, né? Isso acontece nessa relação que você está falando eu-eu. É idealizado, E sim. em que momento que ela vira eu-nós? Como que faz para a relação você tirar esse olhar e como fazer essa distinção? Porque eu acho que, de certa forma, toda hora você está projetando no outro. Ai, queria que você respondesse as minhas expectativas. Ai, queria que você agisse assim. Como é que faz para quebrar esse ciclo e falar, aceito você? Então, é a alteridade. Que isso, A gente, Paulo? então vou chegar aí, porque ó, a empatia e tem a alteridade. A empatia difundiu e é estranho psicólogo eu assim falar contra a empatia. Mas é porque é um conceito bonito, É é clichêzão. romântico, clichê, mas não é factível. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então não tem como esse negócio. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro, sendo que eu não vivo a vida do outro? Eu não sou esse universo que o outro é, né? Então tem aí a alteridade. A alteridade, como eu falei agora há pouco, é o profundo reconhecimento de que esse outro não é um prolongamento de mim. E não se trata aqui de me submeter, me conformar, seja o que você quer, Zeca Pagodinho com todo respeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, né? Mas é como a gente vai se haver aqui. Você tem esse jeito turrão, eu também sou insuportável de vez em quando, como é que a gente vai se resolver? Então é muito mais uma questão de como a gente vai costurar essa coxa de retalhos do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, assim, eu entendo que de manhã essa pessoa funciona numa lógica, às vezes eu não vou fazer, porque eu sei que isso vai irritar.
Eu entendo que essa pessoa ela é diurna, eu sou noturna, entendeu? E aí é a destreza. Quando é que eu posso ceder? Né? Quando é que eu preciso me colocar? Se a gente não conversa, e é isso que, assim, muitos dos problemas psicológicos que a gente tem é porque a gente perdeu a capacidade, ou a gente atrofiou atrofiou essa capacidade de dialogar com as coisas. Fala Né? mais. Dialogar com a situação, dialogar com o contexto, de entender o que essa situação está pedindo, o que o outro precisa naquele momento, que tipo de pessoa eu preciso ser, o que eu tenho necessidade que o outro seja na minha vida, entendeu? De dizer como é que eu me sinto diante daquela situação. Então, é um lugar onde a gente precisaria ser mais vulnerável, menos desarmado. Menos armado, né? Menos armado, Menos mais armado, desarmado. mais desarmado. Por que você acha que a gente perdeu essa capacidade de Porque dialogar? a gente ficou muito racionalista. Prático, lógico, rápido, entende? Então, é muito moldado pelo mundo do trabalho corporativo, né? Onde a gente pela tecnologia, onde a gente é instigado a dar respostas muito prontas e rápidas, aceleradas e numa perspectiva cada vez mais rasa também. Porque existe um outro processo onde a gente precisa parar, pegar o tamborete, pegar uma cadeira, sentar na presença daquilo. E às vezes eu não vou ter resposta. Às vezes as pessoas se inquietam com o silêncio. Não, vamos colocar alguma coisa. Não, vamos pensar, vamos processar isso. Sim. Não vamos ter resposta agora sobre isso. Não temos condições de conversar sobre isso agora. Amanhã a gente conversa, entende? Então, assim, sair desse lugar assim tão prático, tão lógico, né? E a gente poder ter contato com a alma que não como o espírito, a alma como subjetividade. E conseguir estabelecer esse diálogo. Eu entendo. É como se a gente é tão imediatista, a gente precisa que dê Isso. certo agora, e precisa ser rápido, e precisa saber tudo, e na própria correria do dia a dia, não tem esse tempo para fazer essa pausa, e essa análise, e essa conversa, e aceitar talvez a falha do outro. Não tem tempo de falhar mais, né? Não tem tempo de errar. Eu entendo a proposta, e eu acho que realmente que pena, né? Deveria acontecer. E como que a gente faz para fazer sem o diálogo? Eu já tô em dúvida. Aonde mora a minha dúvida, Paulo, e o contrário? Quer dizer, como que a gente faz para... Vou ver se eu me faço entender, mas... Se você aceita que o outro é do jeito do outro, que você não deveria estar buscando uma versão idealizada daquilo, ou que você não deveria esperar que o outro seja uma extensão de você e responda perfeitamente às tuas dúvidas, ou aos teus anseios, ou aquilo que você quer... Como também não virar submisso ao outro? Porque você está numa relação. E aí a pessoa agiu de diferente forma do que você esperava. Sei lá, não reconheceu uma coisa que você fez. Ou fez algo que você achou um tom desrespeitoso. Mas aí você fala, não, na verdade ele está só sendo ele. Será que eu não estou exigindo demais? Eu deveria, na verdade... tenho que baixar minhas expectativas. Por que eu estou esperando? E aí você vai ficando submisso, porque você está deixando o outro ser o outro. E você não quer se impor. Como você faz para saber onde é que é o limite de um, limite de outro? Sim. Primeiro, quando a gente propõe relacionamento afetivo como um espaço de vulnerabilidade, a gente não está falando só de fragilidade. A gente está falando de conseguir se revelar na relação como você está se sentindo. Uma coisa é ei, mocinho, isso aqui, olha o jeito que você está falando comigo, você me respeita, entendeu? Então, claro que algumas vezes a gente precisa falar de uma forma mais precisa, mas a gente pode falar de um outro lugar, sem ficar entrando aqui num lugar muito didático, porque né, é a pessoa ali dentro da dinâmica dela. Mas assim, olha, a forma como você está falando, toda vez que você fala assim, isso me rememora tal coisa. Tem como a gente tirar esse tipo de fala? Olha, essa forma como você me olha, os questionamentos que você levanta, eu não estou diante de um advogado, com todo respeito aos profissionais do direito, né? Onde eu preciso apresentar. Eu estou falando do meu sentimento, eu estou conversando com a minha esposa, eu estou conversando com o meu marido.
Entendeu? Então, eu consigo partir de uma outra base onde eu posso confessar o que eu estou pensando, eu posso confessar o que eu estou sentindo, porque é isso que forma intimidade. Como é que a gente constrói intimidade com uma pessoa? Confessando uma vulnerabilidade. Né? E ter essa... É claro que não é um desvelamento total, precisa ter uma certa reserva. Um lugar, um cadinho ali dentro que é só da gente, entendeu? Mas naquilo que é tocante ao nós, a essa conjugalidade, eu posso me colocar. E lembrar, né? Uma pessoa que precisa ficar num lugar muito impávido, colosso, né? Isso pressupõe algum nível de insegurança. Quem é seguro de si pode se confessar, pode mostrar essa... Precisa ter muito tutano, precisa ter muita envergadura, muita honradez e dignidade para falar, olha, eu estou me sentindo assim diante do que você está fazendo. Né? E isso é uma personalidade forte. Na nossa cultura não, né? A pessoa aguerrida, que fala tudo que vem na cabeça, que não leva desaforo para casa. Essa é concebida como a forte. Sim. E a análise mostra que não. Né? A pessoa que tem uma estrutura de personalidade forte dentro de um vínculo é aquela que se reconhece. Na sua sombra, na sua luz, os seus rasgos, os seus remendos. É o que eu sou. Nossa, que lindo. E que difícil ocupar esse espaço de vulnerabilidade num mundo onde a gente tem que parecer tanta coisa. Né? A gente tem que se posicionar como sendo melhor, como que tem... E acho que isso vai para dentro de casa também, né? Difícil você se assumir como... Tá aqui minha fragilidade, tá aqui minha dor. O que a gente vai fazer com essa dor aqui? Um bom gancho, eu ia te perguntar justamente o quanto que da nossa infância, da nossa história pessoal, trauma, a forma que a gente foi criado, influencia na gente não só conduzir uma relação, mas também encerrar uma relação. Tudo. Tudo, né? Quando a gente fala de uma relação real, real mesmo, não uma relação performática. Né? Mas uma relação real, ela vem com tudo. Meus traumas, minhas conquistas, minhas dores, minhas angústias, meus medos, né? As questões não elaboradas na família de origem. A gente vai formar aqui esse núcleo, né? Mas tem muita coisa que não está resolvido. E o que está resolvido também. Então, assim, vem tudo. Entende? E muito da relação madura é a capacidade que os dois vão ter de lidar com essa bagagem. Entende? É isso. E a disponibilidade de lidar com isso é o que vai conferir se essa relação vai vingar, no sentido de vigorar, né? Vai vigorar, vai vingar ou não. Você acha Entende? que os opostos se atraem mesmo? Ou que a gente busca pessoas que são mais parecidas com a gente? Eu falaria que os opostos tendem a contribuir. Quanto mais diferente o outro isso deveria contribuir mais com o meu desenvolvimento. Porque, entenda, se for para relacionar com alguém que é tão parecido comigo, alguém que é tão identificado, então fica solteira, Anja. Fica solteiro hoje, entende? Então, deveria, no sentido de de maturidade... Evolução pessoal. De evolução pessoal, que quanto mais diferente essa pessoa for, mais ela vai contribuir com o meu desenvolvimento. E aí há algumas teses na psicologia que falam para que a gente se relaciona. Tem duas assim que me chamam muito a atenção, né? A primeira é para se desenvolver psicologicamente, é para isso que a gente se relaciona. Né? Claro que a gente precisa ter uns acordos em comum, né? Vamos gostar de alguma coisinha aqui, né? E a outra tese é até naquele filme antigo, Baila Comigo, e aí a protagonista pergunta, né, pro rapaz, assim, por que as pessoas se casam? Elas se casam, ele fala qualquer motivo lá, e ela fala, não é isso. É que num mundo com bilhões de pessoas, aquela pessoa se aproxima e diz assim, a sua existência não vai passar desapercebida. Eu vou testemunhar a sua vida. Né? Então, essa questão do outro, não só que me desenvolve, que eu desenvolvo ao outro, mas o outro que também é uma testemunha da minha vida. Então, isso é muito profundo. A gente precisa de alguém para testemunhar a nossa existência, para validar a gente enquanto pessoa?
Precisa. A gente se humanizou numa relação de testemunho. A gente se tornou gente numa relação. Isso é constitutivo, né? Quem é mãe sabe disso. A criança vira, mamãe. Aí ela fica, meu filho, mamãe, não sei o quê. E não é nada, mas é o quê? Pra gente, né? Pra mãe, pro pai. Mas pra criança é o quê? Esse outro me olha, ele me enxerga. Né? Eu existo. Então a gente precisa, sim. Agora que na vida adulta a gente elege quem é que vai O validar a espectador gente. mais bonito. É, às vezes assim, às vezes é aquele que vai me devolver pra mim, né? Sim. Vai me devolver pra mim com uma doçura e às vezes vai me devolver pra mim com uma pimenta malagueta, né? Entendeu? O que você tá fazendo da sua vida? Onde você tá com a cabeça? Isso é também devolver a gente pra gente, entendeu? Eu achei bonito, mas achei a gente tão egocêntrico. No fim, você buscar uma outra pessoa e colocar uma outra pessoa para ficar assistindo e testemunhando a sua passagem pelo mundo. Uhum. É egocêntrico? Não é, porque a gente faz isso também por ela. É lá e cá. Entendi. É na relação, entende? É um eu e um tu. E para de fazer sentido porque ela não é mais a testemunha que eu queria? Para de fazer sentido porque em algum momento, por processos próprios, né? Assim, duas individualidades formam uma conjugalidade, né? Aí chega um momento em que essas individualidades, elas começam a se sobrepor. E aí vai desfazendo a conjugalidade, entendeu? Então, em algum momento, essa questão aqui minha fica mais proeminente. A gente está falando de uma questão muito saudável. Agora, é claro que às vezes as pessoas brigam por causa disso, né? E aí é uma questão mais dolorosa. É um vínculo que vai se vulnerabilizando cada vez mais. Mas o processo é o mesmo. A gente se uniu, lembrando, que os dois serão uma só carne. Não. São carnes separadas que decidiram formar uma vida em comum. Uhum. Só que chega um momento que essa carne separada, ela se sobrepõe a essa vida comum. É isso. E aí é o findamento de um vínculo. É disso que a gente está falando. O Paulo, vamos falar sobre o cuidado do fim, então, agora. Eu sei que essa temática é super importante, você pontua ela como tão importante quanto reconhecer que o fim chegou, é como que você vai cuidar disso dali para frente. Conta um pouco pra gente o que você quer dizer com esse cuidado do fim. Tem algo na análise, quando eu estou falando de análise aqui, é o lugar do analista, de um inconsciente. Uma questão que é mais profunda do que uma terapia psicológica, né? Com todo respeito a quem também faz uma terapia, né? Mas a grande questão é assim. Dentro da análise, quem faz, tá, ou a terapia, a pessoa vai se dando conta dessa individualidade, que não faz mais sentido estar no vínculo, que deu ruim ali ou que de fato não dá mais para seguir juntos, não faz sentido, né? E aí o que acontece? Ela tem um tempo para poder pensar. A pessoa que não faz um caminho de autoconhecimento, ela também tem esse tempo favorável. Ela vai falar com os amigos, não é a mesma coisa, mas ela vai falar com os amigos, ela vai conversar com pessoas próximas, ela vai ler, ela vai refletir, ela vai fazer alguma coisa, né? Até que ela se dá conta e entende corajosamente que precisa findar esse vínculo. E aí a outra pessoa às vezes até percebe, mas ela não tem clareza, não tem certeza e ela é comunicada. E aí você imagina, né? Uma pessoa aqui comunicou, ela teve 1 ano, aqui no meu exemplo, para ela poder refletir, para ela poder pensar. A que foi comunicada, ela tem ali, tá, e agora? Como é que vai ser? Como vão ficar as crianças? Os bens? Quem sai? Vai continuar aqui junto em razão de algum acordo, seja o que for, entendeu? Às vezes os filhos são muito pequenos, né? Tem uma criança de 1, outro de 3, a gente precisa... Como vai ser? Essa pessoa que foi comunicada, ela tem o quê? Aquele momento ali, e até que ponto isso é ético? A gente fala assim, e não estou entrando no mérito do certo e do errado. Eu estou entrando no mérito do que é ético com a relação que a gente construiu. A gente cuida muito do começo e se dedica, se empenha. Por que na hora do fim a gente não vai cuidar?
Então, nessa hora, quem comunicou precisa. Como você quer? Como que faz sentido? Você precisa de um tempo? Você quer que eu saia, que eu vá para um hotel? Você quer que eu fique aqui? Você não quer falar nada. O que você quer? E deixar com que essa pessoa tenha o tempo dela. Às vezes ela vai tentar, ela vai fazer um monte de coisa, entendeu? Mas é o tempo dela. E aí é ético, né? A ética primeira não é na política, a ética primeira é nas nossas relações, né? Então é ético que a gente termine de uma maneira honrosa. Só um adendo rápido aqui, não quero me estender. Fala o que você quiser, que esse pode programa falar? é seu, Paulo. Obrigado, Você dá obrigado. aula, fala. Mas é assim, o falecido, Falecido. entendeu? Sim. A outra lá. Gente, como eu fiquei 5 anos da minha vida, 10, seja o tempo que for com essa pessoa, e como eu vou... É falecida? Então foi falecida desde o começo, por que eu não me implico nessa falecida que eu estou mencionando? Na outra lá, no outro lá, entende? Então esse cuidado com o fim, eu acredito que é primoroso. E é isso que vai gerar saúde, né? A elaboração vem exatamente daí. Ou vai ficar mais difícil, ou vai ficar mais fácil pela maneira como a gente finda. Eu acho que, enfim, vou concluir aqui com... Se a gente tivesse esse cuidado todo que você colocou no meio da relação, talvez ele não precisasse acabar, né? Sim. Se a gente tivesse esse respeito, ou parar para pensar tanto, sei lá, no que o outro está sentindo, ou colocasse o diálogo de maneira clara e compreensiva, com esse carinho que você está colocando, eu não sei se a relação realmente terminaria. A gente cuida Essa tanto ética, do começo, mas a gente não cuida do final, né? E aí o que você estava falando brilhantemente é isso, que se a gente talvez tivesse esse cuidado tanto, não chegaria nesse fim, Sim. né? Porque sim, tem um exercício, não toda relação, né? A gente está falando da relação que foi descuidada. Sim. E tem a outra relação que foi, que perdeu o sentido, por causa dessa individualidade que se sobrepôs, não o individualismo, a individualidade, né? A gente já cumpriu o nosso lugar na vida um do outro, é isso. Parece que a gente está fazendo uma apologia para que todo mundo termine, né? Mas não é isso, a gente não quer. Eu acho que no fim, o que a gente está conversando aqui, e me corrija se estiver errado, se estiver errada, mas a gente está falando sobre o autoconhecimento, né? E sobre ser seguro de si e do que você busca. E quando você está seguro de si e está confortável consigo mesmo, todas as suas relações, elas funcionam de maneira mais clara, mais genuína e melhor. Então, você se conhecer leva para um relacionamento melhor. Você saber que o que é para você um bom relacionamento, ou o que você espera do outro, ou que você está sendo egoísta na sua espera do outro, no fim, todo esse autoconhecimento vai gerar um relacionamento melhor. Sim. Importância de fazer terapia, gente. Brilhante. Vai se conhecer, isso. que é um presente se conhecer e é um presente para todo mundo que faz parte da sua vida. Que bom que a gente tem as nossas conversas e que bom que eu tenho você. Pra gente crescer. A gente se tem. A gente se tem. E de nada, marido, porque a gente se tem. Então, o relacionamento em casa fica mais pacífico. Paulo, vou terminar com a última pergunta padrão. Eu sei que você já me deu conselhos bons e ruins na última, mas vem de novo, vou ter que pensar em outros. Então, eu queria te perguntar qual foi, pode ser um conselho, ou pode ser um conselho que você daria, mas qual foi uma coisa boa, ou melhor, um bom conselho que você ouviu e um mau conselho que você ouviu? O bom foi no momento muito inseguro, assim, e eu ouvi... essas duas frases da mesma pessoa. Eu acredito em você, não no sentido de verdade, né? A sua verdade. Não, no sentido de capacidade. Eu acredito em você e você vai dar conta disso, sim. Né? E foi fundamental, né? E o ruim foi... você deve pensar em você. Primeiro você, segundo você... terceiro você. Isso foi ruim. Já diria Ivete Sangalo. Posso falar, me emocionei com o que você falou, porque eu me lembro o dia em que você virou pra mim e falou, eu confio em você e você vai dar conta disso aí. E eu não acreditava e você acreditou. E foi tão importante.
Obrigada por ter vindo de novo. Te agradeço. Eu vou te trazer depois em outras, mas a gente fala de uma coisa mais leve, pelo Sim, amor de Deus. por favor, É né? que você é muito inteligente, então é bom ficar falando de coisa Obrigado. complexa. Você desata um nós. Mas vamos, sei lá, Nós somos. Obrigado. vamos falar de, não sei, dieta Sorvete, fitness. dieta fitness. Ou um outro. Né? Alimentação saudável, a gente fala. Obrigada, Paulo, de Eu novo. Um agradeço. prazer ter você aqui. Tchau, até o próximo.